A Federação de Futebol do Rio de Janeiro marcou para amanhã o reinício do Campeonato Carioca. É o primeiro estadual do país a voltar da interrupção causada pela pandemia do coronavírus. Eu era contra a volta do futebol, sempre deixei isso muito bem claro aqui na Band, mas hoje sou a favor. Se abriu zona, se abriu bar, se abriu tudo, por que não pode jogar futebol se os caras estão confinados? O futebol sempre foi considerado uma das maiores paixões dos brasileiros. Entretanto, com a pandemia global do novo coronavírus, os campeonatos tiveram que ser interrompidos no mundo inteiro. Mesmo com uma média diária de 1.000 mortes causadas pelo coronavírus nas últimas semanas no Brasil, o futebol profissional teve sua controversa retomada nesse período tão complicado. Eu sou Davi Sampaio. E eu sou Matheus Deri. E hoje nós vamos abordar essa questão nesse episódio do Prodscast. Mesmo com um hospital de campanha montado ao lado do Maracanã, no dia 15 de julho ocorreu a final do Campeonato Carioca, conquistada pelo Flamengo. A volta do futebol em um momento tão delicado da pandemia que assola o país e o mundo foi tema de diversos debates em torno da real necessidade da volta desse esporte. É importante notar que a volta do futebol na Europa também ocorreu recentemente, mas, diferentemente do Brasil, onde a situação epidemiológica é grave, os países europeus conseguiram conter o avanço do vírus através de medidas como o famoso lockdown, o fechamento geral de cidades e regiões. Desta maneira, a retomada do futebol europeu coincidiu com a retomada econômica, realizada de maneira responsável e seguindo critérios científicos e advindos de infectologistas. No dia em que Everton Ribeiro levantou a taça do Campeonato Carioca, 1.261 pessoas vieram a falecer pela Covid-19 no Brasil. A título de comparação, um dia depois que o Flamengo ganhou o título carioca, o Real Madrid se consagrou campeão do Campeonato Espanhol. Neste dia, foram registradas apenas 8 mortes por coronavírus em toda a Espanha. Para começar uma reflexão sobre o retorno dessa atividade que é marcada por aglomerações em todas as partes, nós iremos conversar nesse episódio com a Fábia Lisboa, que é médica sanitarista, e com o Jean Albuquerque, treinador de futebol em Juiz de Fora. Antes de tudo, é importante saber o que pensam pessoas como a Fábia, que atuam todos os dias na linha de frente do combate à doença. Eu trabalho na vigilância epidemiológica do município de Niterói, no Rio de Janeiro, e a gente está, toda a equipe, muito envolvida, nesse momento, desde o início da pandemia. Fábia nos alerta que esse retorno, de imediato, pode ter sido precipitado. Todo tipo de aglomeração nesse momento que a gente ainda não tem uma vacina é perigoso, porque a gente ainda não está com o problema resolvido. O que explica a diferença entre esse setor e os outros que também passam pelo mesmo processo é o alto número de pessoas envolvidas no enfrentamento à pandemia. A gente precisaria pensar, planejar bem por conta dos cuidados aí para a gente evitar transmissibilidade, evitar surtos dentro de um grupo de atletas, e dos demais profissionais que estão envolvidos, por exemplo, com o treinamento. Como deveria então ser feito esse retorno de modo mais seguro na situação atual? Aí realmente nesse momento ainda a cara teria que ser outro, o jeito de fazer teria que ser outro, com o menor número de pessoas possíveis envolvidas e as que ali estiverem procurando seguir todas as medidas recomendadas para a prevenção aí da transmissão desse novo coronavírus. É importante dizer que, apesar de estarem diretamente envolvidos com o retorno do futebol, alguns dos jogadores dos grandes clubes não foram favoráveis ao retorno das atividades nesse momento. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, jogadores como Kahneman, do Grêmio, também criticaram a decisão. Acho que todo mundo quer voltar para jogar, mas tem que ser com segurança e fazer a coisa certa. O jogador D'Alessandro do Internacional
foi outro que também repreendeu essa escolha. Porque não adianta ter uma decisão precipitada e depois a gente ter problema lá na frente. Além do treinador Paulo Autuori, do Botafogo. Me parece uma sandice falar sobre o retorno aos treinos das equipes de futebol nesse momento. Nós, profissionais, merecemos respeito. Querem futebol de volta? E daí? Lamento. Agora nós iremos tratar desse mesmo tema, mas sobre a perspectiva do esporte dentro de Juiz de Fora. Eu sou Jean Albuquerque, sou treinador do Clube Bom Pastor nas categorias Sub-15, Sub-17, Sub-20 masculino e adulto feminino. Sou professor também de futsal e basquete na Praça Céu, em Benfica, um projeto da prefeitura que atende crianças de 6 até 15 anos. Quando perguntado sobre o retorno do futebol brasileiro no momento atual da pandemia, Jean se mostrou favorável. Eu não sou contra o futebol brasileiro retornar agora. Eu acho até que tem que retornar, porque quando a gente escuta na grande mídia falando que o futebol brasileiro está sendo precipitado o retorno, é falado dos clubes da Série A, dos clubes que pagam altos salários, que têm os melhores jogadores, disputam as melhores competições. Mas quando a gente desce um pouco para a parte de baixo da pirâmide, a gente vê que a maioria dos clubes estão nessa parte da pirâmide, na parte de baixo, que a maioria dos atletas também estão lá na parte de baixo em referente a salários. Tem atletas que recebem apenas um salário mínimo e quando recebem um salário mínimo, então a gente tem que pensar nessa parte de baixo, ver se realmente essa paralisação desse período todo, 4, 5 meses parado, ou o prejuízo que está trazendo para essas equipes. Ele também nos contou sobre como estão os treinamentos dos clubes em Juiz de Fora. Em relação aos treinos em Juiz de Fora, todos os clubes estão fechados, então não está tendo treino presencial, né? A prefeitura não autorizou o retorno, a abertura dos clubes, então os treinos estão sendo feitos online ou então individual. A exceção é o Tupinambás, que é o clube que disputa o Campeonato Mineiro da primeira divisão, que voltou às atividades, mas não voltou nem a treinar em Juiz de Fora. Estão treinando fora de Juiz de Fora e o Campeonato Mineiro retornando, eles vão levar os jogos para outra cidade, ou porque não pode ter jogos aqui de fora. E essa situação acabou atrapalhando e muito o popular Baeta, que já na primeira partida do retorno teve de jogar no campo do adversário, em Poços de Caldas, onde perdeu por 4-0 e foi rebaixado. Perguntado sobre como seus alunos estão procedendo com os treinamentos, Jean nos conta que é um trabalho bastante complicado. Alguns já estavam fazendo as suas atividades mesmo, sozinhos. Então a gente orientou eles a não pararem com as atividades, porque a gente não sabia até quando ia durar essa pandemia, que poderia voltar a qualquer momento. E no primeiro semestre a gente tinha competição, já tinha competição importante, igual o Campeonato Mineiro no primeiro semestre. Então a gente não sabia quanto tempo ia durar, se ia voltar rápido. Então, para não perder o ritmo dos treinos, a gente orientou que continuasse fazendo as atividades em casa. E é isso que vem sendo feito pela maioria dos clubes. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, depois de ouvir diversas opiniões e fatos sobre o assunto da retomada futebolística. Continuamos na esperança de que a situação local e global melhore nos próximos tempos. E não se esqueça, fique em casa, isso tudo vai passar. Esse podcast teve a produção de Caio Lisboa, Davi Sampaio, Gabriel Magacho, Hugo Neto e Matheus Leri. A apresentação de Davi Sampaio e Matheus Leri e a edição de Carol Toledo. Eu fico por aqui e até o próximo episódio do Podcast.